Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Aqui é o professor Jonathan. E dando continuidade aos nossos estudos sobre a linguagem de programação Python, vamos trabalhar um pouco agora sobre métodos e classes em caráter introdutório, ok? O objetivo agora é que você já comece a fazer associações significativas e já comece a construir seus métodos e as classes que podem ser atribuídas aos objetos que estão criando. Tá bom? Isto posto, vamos então aos conhecimentos basilares sobre isso. Métodos. Métodos são funções ou rotinas que o programador pode criar, desenvolver para serem usadas repetidas vezes ao longo de um código. Classes são agrupamentos de rotinas interligadas entre si ou não, que podem ser atribuídas a um objeto externo e que, portanto, herdarão as propriedades ou métodos contidas em cada uma das classes. Bom, isto ficará mais consolidado à medida que formos construindo classes e métodos. Lembre que a proposta deste ambiente de estudos é Python na prática. Portanto, menos teoria e mais prática. Vamos lá. Aqui, o que eu tenho aqui, pessoal? Este bloco faz o que aqui para mim? Definir uma variável com valor igual a 10. E aqui eu estou fazendo os testes. Se o valor de x for maior do que 9, guarde a string excelente dentro de S. Se não for maior do que 9, se for maior do que 8, guarde ótimo. Se não for maior do que 9, não for maior do que 8, se for maior do que 7, guarde bom. Ok? Então ele vai fazendo aqui essa sequência. Então eu estou trabalhando aqui um conceito, tá bom? Vamos emitir este teste aqui. Foi realizado, mas não tem nada em tela. Por quê? Porque eu não pedi para emitir nada em tela. Vamos para a próxima célula. Eu diria assim, ó, print S. Agora sim, eu tenho excelente. Vou concatenar aqui, senhores, só para ampliar aqui esse nosso conhecimento, tá bom? Então eu usei o print para concatenar aqui uma outra informação. Bem? Tá ok. Contudo, se eu tiver uma série composta por clientes que apresentaram notas sobre a avaliação de um carro, por exemplo. Então, os clientes apresentaram notas diversas e vocês querem trabalhar aqui sobre qual foi a percepção destes clientes. Como é que vocês fariam? Vocês precisariam acessar a nota de cada cliente e testar atualizando uma por vez, não é isso? Para saber como é que os clientes estão trabalhando. Ora, é justamente aqui que nós vamos começar a fazer implementações mais significativas num código. Então, comece a exercitar gradativamente. Perceba que já começamos a realizar alguns saltos na programação, portanto, não deixe acumular o conteúdo. Vai exercitando e construindo aí da melhor maneira possível, apresentando claramente suas dúvidas e considerações sobre o processo. Um propósito importante que eu menciono para vocês a partir deste ponto, é tudo que eu apresentar aqui a partir deste ponto é uma oportunidade para você demonstrar uma maneira alternativa ou ainda melhor de fazer o que o professor acabou de mostrar, ok? Em sala de aula, no mundo real, na prática, eu digo questões e desafios. Melhore o código que foi proposto, ok? Então, isto é bem interessante. Por quê? Porque no mundo real, lá de programação, de quebra de patente, de desenvolvimento, de concorrência, por vezes nós temos que fazer o que é chamado de benchmarking, de engenharia reversa, de teardown, para melhorar o item do concorrente, o produto do concorrente. Então, você tem que ser capaz de produzir os mesmos resultados
com uma performance ou custo computacional reduzido, de tal forma a maximizar os ganhos da empresa. Mas aí é um outro assunto, uma outra aula. Vamos focar aqui, então, na linguagem de programação Python, tá bom? O comentário foi para dizer, pegue o que eu fiz e melhore, tá bom? No mínimo, melhore. Você vai redigir, fazer uma alteração ou outra e perceber aí sua evolução na construção dos códigos, tá bom? Dito isto, vamos então aqui, ó. Eu vou tirar isso daqui, você já entendeu o que era, serviu para o propósito que eu queria. Para definir um método, vou fazer assim, def conceito, a entrada de uma variável x, 2 pontos, e aqui vem eu quero colocar como teste, certo? E por fim, vou colocar aqui só print test. Print test. Teste x, tá bom? Aqui, ó. Pronto. Ok? Então, agora, se eu dissesse conceito, se eu trabalhasse assim, ó, colocar conceito e colocar aqui 7, o que ele vai fazer? Ele só realizou print teste e 7, só isso, não é? Bom, vocês já sabem que o que eu quero fazer é trazer esta rotina toda aqui para dentro. Ó. Eu vou copiar tudo isto aqui, vou colocar aqui, ó. Selecionar aqui, respeitando a indentação, tá bom? E o retorno que eu quero executar aqui é o return s. S é a variável que contém a string de resposta aqui, ó. Tá bom? Ok? Posso fazer um retorno duplo do s do x? Posso, mas por hora vamos trabalhar só assim com esse return aqui, return s. Ok? Tem um erro aqui, né? Parece que é um erro. Vamos ver o que está aparecendo aqui. Ele diz erro de indentação. Alguém consegue ver o erro aqui? Se não conseguir ver rápido, dá um zoom aqui, ó. Aí você foi muito... Pronto, aqui, ó. Percebe? Tá vendo? Aqui, ó. Pronto. Ok? Vou afastar aqui, ó. Pronto. Então agora eu posso trabalhar aqui, ó. Conceito, ele retorna S. Se eu chamar aqui agora esta função ou este método, então ele faz o que eu pedi agora, o retorno de S, tolerável. Se o usuário testou o carro, ele disse, olha, o carro é tolerável, então o conceito foi 7, tolerável. É tolerável. Contudo, o que eu tenho agora é um grupo de clientes e eu quero saber o teste de cada um, o conceito de cada um deles. Portanto, agora eu posso fazer assim, ó. Já definida a função, eu posso dizer o seguinte, ó. Para ir, lembra? Para ir em clientes, vai fazer o quê? Vai fazer, como é o nome da função que nós criamos? Conceito. Aqui, ó. Conceito e a indentação correta está. Ok? E pronto. Fez os procedimentos. Ok? Por que nada foi exibido? Porque eu não mandei exibir nada. Ele só está atualizando as variáveis. Agora eu posso mandar fazer o seguinte, ó. Print. Vou deletar isso aqui. Pronto. Ok? Olha só, então eu já tenho aqui algumas informações, né? Posso melhorar essa dinâmica? Eu posso colocar assim, ó. Vamos colocar aqui será para mim um string para dizer o seguinte: o cliente e conceitua aqui, ó. E aqui eu farei assim, ó, conceito i. Ok? O cliente i conceitua bom, tal, né? Então deu para perceber que
não apareceu aqui o cliente com nome específico. Por quê? Porque faltou eu colocar o F, que é a função string, não é? Agora sim apareceu o cliente 8, 9, 10. Então, o cliente número 8, posso colocar aqui, ó, N, não é? Claro que vocês sabem que esses testes salvaguardam a identidade do usuário, né, por questões de privacidade. Mas o cliente número 8 conceitua bom, não é? Vamos colocar aqui também um para ficar melhor, ok? Bom, melhorias e etc. Bom, nós temos aqui informações importantes, não é? Ou seja, nós temos bom, ótimo, tolerável. Então, de imediato, um cliente que conceituou de tolerável para baixo. Então, aqui a gente tem o que? Tolerável, tolerável, tolerável e necessário trabalhar em melhorias. Então, nós precisamos aí observar quem são esses clientes, quais são as considerações dele, quais são os números de fato que eles expressaram, né? Ok? Então, dá para fazer mais coisa. A gente já começa a explorar. Claro que você já está pensando nesse momento em fazer uma média, né? Em filtrar, dizer, olha, eu quero saber o grupo do pessoal que disse que era tolerável, por que explorar mais? Então, você já percebeu como temos um salto no processo. De tal forma que eu posso pegar outro bloco de clientes e aplicar este mesmo conjunto aqui. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou transformar isto aqui num outro método. Olha só. Def conceito cliente. E a entrada deste elemento aqui é uma lista clientes. Cliente. Ok? Vamos colocar aqui. Vou deixar só clientes. 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 Ok? Enter aqui. Ok. Tem aqui, ó. Ok? Então, eu tenho agora dois métodos. Este aqui eu vou deletar e vou só passar agora aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de... Vamos mudar o nome aqui para ficar mais fácil. Só L. L minúsculo. Minúsculo. Pronto. L minúsculo. E agora eu tenho o conceito clientes. Está aqui a lista de clientes. Eu vou passar somente o atributo L. Ó. Aí ele fez o processo. Percebeu? Então, zoom de afastamento aqui para a gente ter uma visão geral. Aqui, neste primeiro método, eu estava utilizando apenas o if, ok? Classicamente, como nós já conhecemos. Aqui, eu já estou utilizando um método que avalia o conceito do cliente. Um dado de entrada aqui é a nota, né? E diz o conceito que ele definiu. E aqui, eu tenho outro método que lê cada um dos conjuntos de dados dentro de uma lista e executa aqui a chamada de uma outra função, né? Qual é a função aqui, pessoal? Conceito, tá aqui ela, ó, né? E emite em tela uma resposta. Logo eu tenho aqui duas informações. Contudo, é possível que quando esses códigos forem expandindo-se, eu não lembre de cada um deles. E aí eu tenho que ficar testando para saber o que cada um faz. Bom, nestes casos, aqui sim são muito bem-vindos os trechos com os comentários dentro dos métodos. Então você vai colocar aqui, ó, método realiza a análise das notas atribuídas pelos clientes ao produto acabado. Pronto. Ok? Atribuídas pelos clientes ao produto acabado. Perfeito. Ok? Este método faz isso. Este outro método faz o quê? Então, este outro método aqui faz o seguinte. Método
que ele faz mesmo, pessoal? Neste momento aqui, é importante que você escreva um trecho aqui explicativo que lhe ajude a compreender o que aquele método faz daqui a 30 dias, a um mês, quando você for usar esse método. Porque em algum momento o seu conjunto de códigos, de blocos, estará com alguns megabytes, certo? E você não terá condições, possivelmente, de executar um por um para descobrir o que faz. Isso é uma perca de tempo, isso é um erro, grosso modo, falando, grosso modo. Não é necessariamente um erro, tá? Deixa eu me retificar, mas é uma prática incorreta na programação. Bom, para ganhar tempo, para ser mais eficiente no processo, você deve lançar mão disto aqui, ó. Comentários. Portanto, gaste alguns minutos ou segundos escrevendo exatamente o que este bloco faz com as palavras-chave que são importantes para você ou para o programador parceiro que contigo compõe um projeto, tá bom? Então, quando eu digitei aqui, ó, será que o meu colega entenderá isto? O método realiza análise das notas atribuídas pelo cliente ao produto acabado. Ó, vamos colocar assim, ó, e retorna numa string o conceito. Aí. Pronto. Já ficou melhor, né? Então, vamos aqui. Este método faz o quê? Este método evoca o método conceito das notas dos clientes e adiciona uma string para amigável em tela, né? Amigável em tela. Pronto. Então ficou claro que aqui, o que eu estou fazendo? Ele só evoca outro método para fazer o processo. Porém, aqui tem algo muito importante que não foi dito. O que é, professor? É que clientes é uma lista. E aqui, clientes não, aqui conceito X, né? Vamos mudar minha expressão. Aqui, a variável de entrada é um inteiro, ou um float, né? Aqui não, aqui é uma lista. Essa informação é muito importante. Então, eu tenho que dizer o seguinte. Vamos dizer aqui, ó, método realiza análise das notas, tal. Vou colocar o seguinte, bem aqui, pessoal, ó, tirar isso daqui. E retorna numa string o conceito. Posso deixar o i lá, né? E retorna a partir de um valor inteiro ou float de entrada. Ó, ficou bem mais rica, né, a informação aqui. Então a pessoa não precisa simular, ela sabe que aqui será uma entrada do tipo inteiro. Ou você pode colocar o seguinte aqui, ó, assim, ó, uma outra maneira, né? Se você estiver trabalhando com projetos internacionais, vai ter que usar o inglês, tá bom? Então, por hora é opcional. Entrada. Vou colocar assim, ó. Entrada X, inteiro ou float. E aí, saída S string. Pronto. Ok? Vamos utilizar esta maneira aqui. Eu acho que fica bem mais claro e a pessoa lê menos. Bom? Pronto. Então, ok. Tá bom? Vou copiar isso aqui, ó, para cá e colocar assim. Pronto. E aqui, entrada
clientes. Clientes é o que? É uma lista de inteiros ou floats. Professor, se a entrada for uma string, aí dá um erro, né? Por que que dá um erro? Porque aqui o if não tem essa capacidade de testar uma string sob o que eu estou analisando aqui, né? Aliás, o que vai acontecer neste caso aqui? Eu não previ o teste de uma string. Não previ. Eu posso testar sim com uma string. Posso conceituar aqui com uma string. Contudo, ele vai dizer, se a entrada for S, por exemplo, ou se for A, como é que ele vai testar? A contra 9. Ele não consegue fazer esse teste. Okay? Contudo, se eu disser, se A for igual a uma string, então faça isso. Ok? Agora, não preciso fazer isso aqui agora. Tá bom? É só o alerta. Fica também a sugestão para que você faça essa otimização no código. Então, o que nós estamos fazendo até agora aqui? Nós construímos já, primeiramente, uma rotina, transformamos esta rotina em um método, colocamos aqui uma explicação do método, construímos um segundo método e colocamos aqui uma explicação. Ok? De tal forma que agora eu posso colocar aqui, ó, clientes L, e dependendo do ambiente que eu estiver trabalhando, neste caso aqui e no Jupyter também, eu posso simplesmente digitar aqui, ó, qual era o nome do primeiro conceito? É conceito, ó, definição, ou seja, um método. E aí eu posso pressionar aqui Ctrl, repousando o mouse sobre a palavra, ok? Olha o que apareceu aí, ó. Lembra que nós digitamos agora aquela expressão com cuidado? Então agora tem a explicação. O que que esse método faz? Esse método realiza a análise das notas atribuídas pelos clientes ao produto acabado e retorna numa string o conceito. A entrada X, inteiro floats. Percebeu? A importância de você fazer aqui uma construção de código aqui com calma, diligência, bem objetivo. Não é este que eu quero. O que eu quero é o outro. Então, como é o nome do outro? Cliente. Bom, não sei. Vamos lá em rows. O rows tem que estar aqui. Alone. Aqui, pronto. Eu tenho estas funções aqui, ó. Aqui, essas duas funções, ó. Function. Conceito e conceito cliente. É esta aqui que eu quero. Vamos lá. Claro que eu poderia só ter rolado a página e ter visto na página no item assim. Mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, tá bom? De novo, ó. Segura Ctrl. Clica aqui na função e ele já vai carregar para você. Aqui é o método realiza análise. Ok? Vamos dar um play aqui. Tá faltando, né? Dado de entrada. Porque deu erro? Porque tá faltando dado de entrada aqui. Pronto. Tá legal, pessoal? Até aí? Tá legal? Então nós criamos já aqui, atenção, ó. Criamos dois métodos. Tá bom? E agora em classe. Vamos criar uma classe. Lembram que eu falei que a classe é um agrupamento de métodos? Então eu só vou pegar aqueles métodos, colocar nesta classe e depois testar. Comando de abertura. Class. Aí conceito teste. Ok? Conceito teste. Pronto. Tá bom? Cadê os métodos? Aqui, ó.
Vamos copiar os métodos aqui, ó. Estes métodos aqui, vou copiá-los para cá, ó. Senhores, existem outras configurações e métodos dentro de classe, tá bom? Dentro do ambiente de classe. Contudo, por hora, nós vamos começar aqui, ó, devagar, não confundi-los. Cadê aqui? Pronto. Aqui está dando um erro, por quê? Não é? Por conta disso aqui, ó. Indentação, né? Então, vou selecionar tudo até aqui. Tab é suficiente? É, deu certo. Aqui tem outro erro de indentação. E também aqui. E aqui também. Pronto. Pronto. Ok. Então, aqui, a nossa classe teste finalizada. Feita. Tá bom? Agora, professor, o que tem de vantagem nisso aqui? Eu vou copiar o L aqui, ó. Cadê? L está aqui. E eu direi o seguinte: A é igual... Qual é o nome da nossa classe? Conceito teste. Pronto. Certo? A é igual a conceito teste. Agora eu posso evocar o que A traz consigo como propriedade. Então, A, agora, fica mais claro você perceber que A é um objeto. E o objeto A tem algumas propriedades. Quais são as propriedades deste objeto A? O objeto A tem uma propriedade que é a análise, ou a capacidade de analisar o conceito dos clientes e de emitir a resposta amigável ou uma resposta amigável em tela. Eu posso chamar aqui, ó, A ponto, cadê? Ponto, ó, conceito, e agora L. L, então vamos colocar o conceito cliente logo, né? A ponto, conceito cliente, L. Pronto. Aqui é o que ele precisaria fazer, ou ele vai fazer, na verdade, não é? Vamos agora descobrir o que foi que houve de erro, tá bom? Vamos ler, isso é bom quando acontece, porque você já vai preparando-se para os próximos processos, tá bom? Dica de cansaço de programação, preste atenção. Quando começam a ocorrer erros clássicos, erros bobos, erros de digitação, é hora de você parar, tomar um café, tomar uma água e etc. Porque o seu cérebro já não está naquele ritmo mais acelerado do desempenho. Então, dê uma pequena pausa, faça uma pequena pausa e aí depois continue, tá bom? Voltando aqui para o processo, o que eu tenho aqui? A.teste cliente, o que ele disse aqui? Conceito clientes. Ele precisa de um argumento posicional, mas dois argumentos foram dados, né? Que argumento é este? Vamos lá em clientes aqui. Conceito cliente. Eu preciso passar clientes aqui, ó. L, conceito cliente, tá certo? E aí, aqui, sim, claro. Senhores, eu não completei a conversão de um método numa classe, não é? Falta algo. Em um método, se todos os elementos são indexáveis dentro de um método, eu preciso utilizar uma palavrinha que os faz ouvirem-se mutuamente e serem evocados mutuamente. Que palavrinha é essa? É esta palavrinha aqui, ó. Self. Ok? Então, este método pertence a esta classe. Ok? Agora, quando eu for chamar um método, eu posso fazer assim, ó. Self, ponto, isto aqui, ó. Ok? Vamos ver se era só isto. Pronto. Ok? Professor, repete aí, vamos lá. Vamos repetir. Perceba que eu apenas copiei este método e este método,
coloquei dentro da classe e aí eu corrigi a indentação, que não estava correta, adequada, né? Depois já mandei executar. Faltou o quê? Bom, primeiro faltou considerar aqui o próximo dado da sequência de uma classe, que é claramente self. Então, toda classe precisa que os métodos que pertencem a esta classe estejam precedidos pela palavra-chave, pela palavra dedicada self. Esta palavra diz que este elemento pertence a esta classe e que qualquer outro método pode evocar um dos métodos pertencentes à classe, tá bom? Aqui, por exemplo, quando eu fui chamar este método conceito, ele não está mais solto no processo. Agora ele pertence à classe, então eu posso dizer self classe, tá bom? No futuro, vou colocar um outro método aqui. Eu posso até dizer o nome dele, que vai ser o método init, para dizer que toda vez que essa classe for iniciada, ela já vai carregar um default algumas variáveis, tá bom? Isso são cenas para os próximos capítulos, tá bom? Senhores, até aí, como é que está? Como é que vocês estão aqui, né? Eu posso colocar assim, ó. Vou voltar aqui, Ctrl Z aqui, A igual a conceito, cadê? Conceito teste. Pronto. Ok. E posso dizer o que mais? A ponto. Conceito teste cliente, L. Ok. E aqui, posso utilizar, não tem o L, né? Não é. Eu não defini o L, né? Mas aqui em cima ele está definido. Como eu não reiniciei o ambiente de execução, ele ainda está na memória. Vamos a evidenciar isto que eu acabei de afirmar. Tá aqui, ó. Ele ainda está na memória. Eu não deletei. Bom, por isso que ele funcionou. Mas o que eu queria e quero mostrar aqui é que eu posso também ter uma outra sequência de valores. Por exemplo, eu posso ter números aleatórios aqui, chamado números randômicos, né? Por exemplo. Então, eu posso criar uma lista que contém tais números. Como eu já falei, vamos logo import random as rd. Pronto. Digamos que x é igual a rd.random, ok? E x. Pronto, ele criou um número aqui, não é? Int entre 0, entre 1 e 10. Pronto. Então, randint entre 1 e 10, certo? Vai sempre criar um número randômico entre 1 e 10, tá bom? Vamos colocar assim, ó, entre 5, supondo que nenhum dos nossos clientes apresentará uma nota abaixo de 5, né? O que eu vou fazer agora aqui, senhores? Eu vou criar uma lista e dizer o seguinte, ó, lote de clientes, né? Então, LT1 é igual a quê? A uma lista que eu vou preencher com isto aqui, ó. Veja se vocês conseguem acompanhar. Claro que vocês conseguem, né? Claro que vocês conseguem. E acompanhem comigo aqui, ó. O que eu estou fazendo até agora de diferente? Bom, eu acabei de criar um rand, tenho que preservar import random, pronto, ok? Coloquei numa lista, tá bom? Contudo, eu quero 5 elementos destes. Então eu digo for i in range
5. Cadê? Pronto. Vamos colocar com 10 clientes. 10. Pronto. Então agora eu criei 10 notas aleatórias randômicas no processo e guardei em LT. Portanto, este é o lote 1 de clientes que avaliou meu carro, né, o produto acabado. Eu vou fazer agora, eu vou carregar isto aqui para a ponto o quê? Qual é o nome que a gente tem aqui? Conceito LT. Tá bom? Aí, ó. Tá bom? De novo. Vamos copiar isso para cá, ó. Pronto, aqui, deletar. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos gerando uma nova lista de notas dos clientes, randômica, valores aleatórios, entre 5 e 10, a quantidade é de 10 clientes, 10 pessoas, e já estou aplicando aqui, ó, na classe que pertence a este objeto aqui, que é o objeto A. Vamos colocar aqui para fazer um teste mais detalhado, entre 1 e 8. Digamos que ninguém deste grupo aqui fez uma avaliação satisfatória. Estava todo mundo de mau humor nesse dia e, de algum modo, o humor interferiu na satisfação ou na sua avaliação. Tá bom? Olha aí. Ok? Então, o que foi que nós aprendemos aqui na nossa aula de hoje? Começando de baixo para cima. Nós aprendemos a usar um comando que gera números randômicos, que é o random int, número inteiro de A até B. Teste esse comando, maximize seu aprendizado. Coloquei tudo isto aqui, ó, atrelado a um for dentro de uma lista, portanto, eu já criei uma lista de preenchimento aqui automática, né? Depois eu coloquei esta lista de preenchimento aqui, ó, dentro da condição e está trazida como método para este objeto A. Antes disto, o que foi que nós fizemos? Nós atribuímos esta classe ao objeto A para que, a partir de então, eu pudesse chamar os métodos que estão contidos nesta classe. E antes disso, o que foi que nós fizemos? Nós tínhamos copiado os métodos definidos anteriormente para dentro desta classe e depois eu retifiquei colocando o self para que eles tivessem comunicação dentro da classe. Ok? Destaco que dentro de um método, quando eu precisar chamar um método adjacente pertencente à classe, eu tenho que usar o comando self. Ok? Se o objeto estiver contido numa outra classe, aí eu tenho que dar o nome da classe, ponto, o método. Tá bom? Cenas dos próximos capítulos. E antes disso, nós fizemos o quê? Nós definimos, então, os comentários de cada um dos métodos, né? E exploramos como é que eu posso aqui simplesmente descobrir o que o método faz sem necessariamente simulá-lo. Okay? E antes disto, o que foi que nós fizemos? Nós construímos os métodos, né? E antes disto, nós exploramos uma rotina. Ok? E antes disso, nós estávamos estudando essas condições basilares destas funções, o if e etc. Tá bom? Senhores, a partir de agora, nós começamos a trabalhar com linguagem de programação orientada a objetos. Tá bom? Bem-vindos. E daqui para frente, as coisas ficam mais belas, por assim dizer. Bom, bons estudos e façamos os exercícios. Vamos produzir. Até a próxima.